Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é nada mais do que um papel que vai ser o suporte do nosso assunto de hoje. Nesse vídeo eu vou falar sobre a documentação que você precisa ter para uma auditoria fiscal de NR12. Não existe nada pior ou que não te dê frio na barriga saber que vai ter uma auditoria de NR12 e não saber se você está com a documentação completa para receber o auditor, para apresentar ali a máquina, seja ela no processo de desinterdição, que é pior ainda, ou se você está, recebendo imediatamente ali através de uma denúncia ou de uma fiscalização de rotina. Para você que está chegando agora, eu sou a Débora Silva, sou consultora de NR12, estou no mercado já tem alguns anos, trabalhando diretamente com a parte de adequação de segurança de máquinas e equipamentos. Sem mais delongas, a documentação de NR12, se você for pensar, existe lá um dossiê que se chama um dossiê técnico. Só que existem documentos que são tipo uma perfumaria ali para o auditor fiscal e tem documento que o fiscal ele vai direto nele. E é esse que eu quero te entregar, tá? Vou te entregar um checklist aí ouro mesmo, então já se inscreva nesse canal e já salva esse vídeo se você quiser assistir mais tarde, envia para alguém, enfim. O que é esse dossiê técnico? O que eu preciso ter? O que eu não preciso? Ah, mas tem consultor que já veio aqui e falou que não é obrigatório, tem consultor que fala que é obrigatório, então eu vou explicar passo a passo para você entender onde entra a obrigatoriedade de fato. Primeira coisa que é o ponto crucial para uma auditoria, a apreciação de riscos. Eu já falei em outros vídeos aqui, que pode até aparecer no card, o que é uma apreciação de riscos, para que ela serve. Mais resumidamente, a apreciação de risco ela é uma avaliação, e análise de risco. Ela avalia os riscos da máquina e também encontra, e traz uma forma de como ela vai reduzir esses riscos. O que o projetista precisa fazer para reduzir esses riscos. Então, ele se baseia nesse documento de apreciação de riscos. Inclusive, é nele onde você vai determinar as categorias de segurança que aquela máquina, equipamento ou segmento da máquina precisa atingir. Feito isso, por que o fiscal vai querer a apreciação de risco? Porque ele quer saber qual que é o risco da tua máquina. Se você não tem, é como se fosse uma receita médica. Você vai no médico, tá doente, tô passando mal, ele vai te fazer uma análise e vai indicar alguns medicamentos, mas é a partir de uma análise que ele faz. Então, o auditor ele precisa analisar e o que ele analisa é o documento. Ele não vai lá e avaliar a máquina no campo, ele já sabe que tem que ter na maioria das máquinas. Em outras, talvez ele não conheça, ele precisa de fato ler a apreciação de risco por completo. Bom, então já falamos do primeiro. O segundo, assim, não é o menos importante, na ordem de relevância, ambos são relevantes, tá? Mas a prioridade é a apreciação. Depois seria o projeto elétrico dos sistemas de segurança da máquina. Por quê? Eu falo do sistema de segurança, porque às vezes o cliente não tem um projeto unifilar ou multifilar completo, atualizado da máquina, mas do sistema de segurança, às vezes é feito à parte, porque fez uma adequação posterior, ele traz as informações cruciais para saber se aquela máquina está atendendo a categoria que foi estimada lá na pressão de risco, foi estipulada lá, se ela atende a categoria, por exemplo, vou trazer uma categoria aqui, A3. Existem algumas formas de ligações que fazem com que o sistema de segurança, que é englobado por uma entrada, um processamento, uma saída, atinjam esse nível e algumas formas de ligação que fazem com que esse nível seja reduzido ou seja impactado pela performance, Como que você mede se aquela categoria está sendo eficiente mesmo, através ali então da avaliação desse projeto, como que você ligou, o que você utilizou, se de fato você ligou, o que está lá no painel, às vezes tem um CLP lá de segurança, mas não está conectado nas funções que ele deveria estar fazendo, ok? Projeto elétrico que vai fazer isso. Jamais você vai ver um fiscal indo lá medir sinal porque você não tem um projeto. Isso daí já é um impedimento de desinterdição, inclusive. Então já falamos do segundo ponto. No terceiro documento é a RT. A RT é o quê? É a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento onde mostra que aquele profissional que desenvolveu certa atividade ou certo documento, ele de fato tem uma qualificação necessária para aquela atividade. Nada mais é do que isso, não é porque, mas a RT vai respaldar o meu trabalho, se não tiver RT tá inválido. Não, calma. A RT é para mostrar que você contratou um profissional qualificado naquela atividade. Vamos supor, você vai construir uma casa, você contrata um pedreiro, e o pedreiro ele tem um conhecimento técnico, ele sabe fazer a casa, a edificação e tudo, só que ele não tem uma capacitação técnica, uma formação, e ele não está conveniado ao CREA, que seria do engenheiro civil, certo? Mas ele sabe construir a casa tanto igual o engenheiro civil, só que ele não tem um registro, uma capacitação, uma forma de comprovar tais meios. Se essa casa vier a acontecer algum problema, um dano físico, um dano que leve a alguma fatalidade ou uma catástrofe, pode-se entender que aquela pessoa não tinha as qualificações necessárias
necessários para fazer, mesmo ela sendo expert no assunto e tudo mais, ok? Então tá, a gente já falou do terceiro documento. E esse documento tem um adendo aqui, tá? Isso aqui é um bônus. Se você tá aqui no vídeo, fica aí. A RT, ela pode ser feita várias RTs. Normalmente a RT, o CREA indica que você emita a RT no início de um trabalho. Se eu vou fazer a apreciação de risco no cliente e ele ainda não contratou as outras etapas, que é muito comum, eu vou abrir uma RT para isso. Depois ele contratou um serviço de projeto. O certo seria eu abrir a RT para aquele serviço de projeto. Até porque às vezes as qualificações vão ser diferentes. Ou às vezes eu posso abrir uma RT que vai vincular essas outras atividades do pessoal. Enfim, eu não vou me aprofundar aqui, porque eu vou gravar um outro vídeo, vai falar só de RT. Agora a gente vai para o quarto documento. Vamos supor que desse cenário todo aqui, você adequou essa máquina. E aí você fez a apreciação, você fez o projeto, você fez as instalações em campo física e agora você precisa emitir um documento de conformidade. Ah, mas a apreciação já não serve para isso, porque lá tem análise do antes, né, do HRN, ou se você estiver utilizando HRN antes e depois, já está dizendo que eu reduzi. Não, o atestado de conformidade, ele é basicamente a CNH do motorista. Não tem a provisória, e aí depois você tem que fazer, de fato, você tem a definitiva. Para a NR12, você tem a questão da apreciação de riscos, que ela mostrou o caminho das pedras e falou como você tem que reduzir o risco. Só que às vezes no meio do caminho da adequação, você identificou outras dificuldades ou outros riscos ou instalou proteções que podem, né, ter gerado outros riscos, outras situações que não foram mitigadas totalmente. E nesse documento de conformidade, você vai trazer o quê? O cenário anterior com o cenário atual, vai fazer o comparativo de tudo aquilo que você fez e um descritivo, mais um formato de atestado, atestando que aquela máquina, ela compete a tal categoria, que ela atende tal coisa e que ela hoje já não é capaz de gerar os mesmos acidentes que foram previstos na fase antes de projeto. Por exemplo, esse mouse que quando eu comprei ele vem com um manualzinho falando que ele faz X coisas. Então você tem que pegar esse certificado desse dispositivo de segurança e anexar lá, dizendo que ele foi testado tantas vezes, que ele garante tantas atuações. Isso complementa o seu laudo, porque aí você está fazendo um atestado de conformidade, ok? E não se prenda às nomenclaturas. Tem gente que chama laudo de apreciação de riscos, tem gente que chama laudo de conformidade para laudo de conformidade atestado, tem outros que chamam de atestado de conformidade. O que você tem que ter em mente o que é uma apreciação de riscos é diferente de um laudo. Pode chamar de laudo porque é a forma de você fazer uma análise e laudar. Pode, é um termo, mas assim, a apreciação é uma coisa, atestado de conformidade é outra, que eu costumo interpretar que a apreciação de riscos, ela é o estudo, né, e o laudo é o atestado de tudo aquilo que foi feito. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui nesse vídeo, tá? Se você gostou, se fez sentido para você, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.